Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho. Eu sou a professora Aline, que ministra a disciplina de gramática, e hoje nós teremos a nossa primeira aula online sobre verbos impessoais. Bom, vamos falar sobre verbos impessoais. O que vem a ser um verbo impessoal? Primeiro, eu tenho que saber o quê? O que caracteriza um verbo impessoal? Eu sei que eu tenho orações com sujeito e orações sem sujeito. Então, como eu vou identificar isso aí? Primeiro eu vou analisar a oração, a minha frase. Por exemplo, eu tenho uma frase bem legal aqui. A Aline comeu uma pizza. Isso. Eu sempre peço para vocês fazerem isso. Perguntar para a frase. Porque quando você pergunta, você consegue saber quem é o sujeito. Então, olha só. Quem comeu uma pizza? Aline. Isso, pessoal, muito bem. A Aline comeu uma pizza. O que a Aline fez? Comeu uma pizza. Então, comeu a pizza é o predicado e a Aline é o sujeito. E cadê o verbo, professor? Comeu. Então, o verbo é um verbo de ação. A quem ele está se referindo? Quem comeu? A Aline comeu. Então, ele está indicando uma pessoa, certo? Então, quando ele está indicando uma pessoa, ele tem sujeito. Agora, vamos analisar outra frase. Por exemplo, trovejou muito ontem. Quem trovejou? Não tem, não está se referindo a ninguém. Ou seja, quando não se refere a uma pessoa, eu digo que a minha oração não tem sujeito. E o que é uma oração sem sujeito? É aquela que é, vamos supor assim, que é expressa pelo predicado e não é atribuída a nenhum ser. Ou seja, ela não está ligada a nenhuma pessoa. Por isso, ela é uma oração sem sujeito. E a oração sem sujeito, ela é uma oração com verbos impessoais, porque eles não estão ligados a nenhum sujeito, ou seja, não tem sujeito. Então, para eu dizer que o verbo é impessoal, na minha oração, ela não pode ter sujeito. Deu para entender? Dá uma olhadinha aqui na tabela aqui, ó, do slide, para você relembrar. Quando eu falo de número, eu estou me referindo ao quê? Singular, plural. Quando eu falo de pessoa, eu estou me referindo a 3 pessoas. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou primeira, segunda, terceira pessoa do singular, certo? Então, olha aqui. Os verbos impessoais, como não tem sujeito, são sempre usados na terceira pessoa do singular. Ou seja, ele sempre vai estar aqui, ó, terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele e ela, certo? Então, é isso aí e vamos continuar nossa aula. Vamos falar agora sobre vozes do verbo. Os verbos apresentam flexão em voz. As vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação verbal, ou seja, se o sujeito ele pratica a ação na frase ou se ele sofre a ação na frase. Então, isso que vai indicar se ele pratica, o sujeito é agente. Se ele sofre a ação, o sujeito é paciente. Existem 3 vozes verbais: a ativa, reflexiva e a voz passiva. A voz ativa ela é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação verbal, que indica que o sujeito gramatical é o agente da ação. Olha aqui esse exemplo bem bacaninha. A Aline ensina dica aos alunos. Quem ensina dica aos alunos? A Aline. Então, a Aline é o sujeito da ação. Então, ela está praticando a ação, ou seja, o sujeito praticou a ação, voz ativa. Agora nós vamos ver voz reflexiva. Acompanhe aqui no slide. Quando o sujeito pratica e ao mesmo tempo recebe a ação, ele é voz reflexiva, ou seja, ele faz e recebe a ação ao mesmo tempo. Olha o exemplo aqui. A Aline cortou-se com a faca, ou seja, eu cortei e ao mesmo tempo fui cortada. Então, eu utilizei a faca para fazer o corte e cortei a minha mão. Então, eu fiz a ação e recebi a ação. Isso é a voz reflexiva. E a voz passiva? Qual a diferença dessas 3? Então, uma pratica ação ativa. Uma faz ação e sofre ação reflexiva.
E a terceira, voz passiva, ela o quê? Ela é usada quando o sujeito sofre a ação verbal. Olha aqui o exemplo. Aline foi atacada por 2 cachorros. Ou seja, quem é o sujeito? Aline. Então, Aline é o sujeito. O que aconteceu com a Aline? Ela foi atacada por 2 cachorros. Então, ela sofreu uma ação. Nesse sentido, ela vai ser o quê? Voz passiva, ok? Para continuar falando sobre voz passiva, vamos fazer a leitura deste slide. Conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em voz passiva analítica e voz passiva sintética. Voz passiva analítica é formada principalmente com os verbos auxiliares ser e estar. Exemplo: o bolo foi comido por mim. Já na voz passiva sintética, é formada com o pronome apassivador se. Exemplo: comeu-se o bolo. Então, essas são as duas vozes que estão classificadas como voz passiva. Espero que vocês tenham gostado. Daqui uns dias iremos nos encontrar de novo. E fiquem com Deus, se cuidem direitinho. Um beijinho, tchau, tchau.